Ao longo da vida, é certo que, por muitas vezes, precisamos de auxílio dos profissionais da saúde, seja por um processo de saúde ou doença, ou por exames de rotina. A questão é: de quantos desses atendimentos você consegue se lembrar? De quantos você foi realmente cuidado e atendido de forma humana? Você se lembra? Infelizmente, não são raros os casos que ouvimos relatos de um atendimento não humanizado. No episódio de hoje, abordaremos o papel central do atendimento humanizado e do vínculo no processo de cura e cuidado no campo da saúde. Afinal, a forma como somos tratados quando fragilizados influencia no processo de melhora? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei de onde você nos escuta, mas eu sou a Nath. Que bom ter você aqui conosco. Eu sou o José Vinhotti. E eu sou o Guilherme Teobaldo, ou Theo, se preferir. E esse é o Psicologia de Quinta. Prepare os seus fones de ouvido ou o seu alto-falante e venha discutir com a gente o tema da semana. Hoje a gente trouxe mais um querido convidado, Pedro Henrique Brito da Cunha, formado em medicina pela Unicesumar. Atualmente, Pedro trabalha como médico da atenção primária e é plantonista de urgência e emergência na Unidade Básica de Saúde Centro e Paissandu e pronto atendimento médico em Marialva. Seja muito bem-vindo, Pedro. Eu acho que para começar a nossa discussão, é interessante que a gente fale um pouco sobre o que seria um atendimento humanizado na saúde, né? Então, eu queria começar essa discussão trazendo um pouco mais sobre a origem desse problema. Se a gente enxerga a humanização da medicina como uma solução, quando foi que o problema começou? Quando foi que a gente começou a fazer uma medicina que tem essas práticas chamadas desumanizadoras, né? E essa discussão a gente pode começar entendendo primeiro que é um problema mais recente do que a gente imagina. Data ali, mais ou menos, dessa visão médica tão problemática. O surgimento dela é ali no começo do século XX, ali em 1910, mais ou menos. Porque até então a medicina era feita de uma forma que era bem heterogênea, né? Não existia muito um padrão para o estudo, não existiam muitos consensos. A gente tinha diversas escolas médicas aí pelo mundo, cada um com uma visão, com uma explicação, cada um propondo a sua tese, né? E muitas vezes eram teses nada científicas. Isso gerava, né, na população em geral, né, na época, uma espécie de insatisfação com a medicina. Porque era uma coisa não tão resolutiva, sabe? A gente tem ali o espírito científico do século passado, né, que não aceitava muito bem que a medicina funcionasse dessa forma. E aí teve uma pessoa, né, um estudioso, que veio para encarnar esse espírito da época, né, que era o Abraham Flexner, que ali em 1910 ele publica um relatório Flexner, que justamente criticava o modelo de ensino nas escolas. Foi um relatório assim meio arbitrário até, né, porque ele saiu viajando pela América do Norte, Estados Unidos e Canadá, visitando ali as escolas e fazendo as críticas dele, tecendo duras críticas ali, e críticas não muito científicas, né? Ele não usou nenhum instrumento de avaliação, era basicamente a opinião dele, esse relatório, sabe? Mas, além dessa... A gente pode até colocar, né, que além dessa insatisfação da época, existia uma necessidade de uma padronização até do ensino médico. Teve ali seus méritos por causa desse relatório, né? Porque ele propôs uma padronização para o ensino, que é o que ficou conhecido como o modelo biomédico até, né? Que é essa a fonte do nosso problema. Onde os estudantes nesse modelo eles passam 2 anos em um ciclo básico, fazendo ali os seus estudos em laboratórios, anatomia, fisiologia, entendendo o funcionamento do corpo em si, e 2 anos no hospital estudando a doença. Esse é um ponto muito importante. Não se estuda o doente, não se estuda outra coisa que não a doença nesse modelo biomédico, sabe? A doença é o centro de tudo, não sobra espaço para mais nada, nem mesmo para o paciente, sabe?
Então é mais ou menos aí que começam os nossos problemas, né? Só que, além dessa indignação, que nem eu estava falando, tinha outros interesses por trás, né? Ali com o advento da descoberta dos micro-organismos, né? A indústria farmacêutica ganha muita força nessa época. E ela comprava publicidade ali na Associação Americana Médica. Eu não tenho certeza se é essa a sigla, mas é basicamente essa a ideia. E aí, então, a indústria tinha esse interesse, né, de que a medicina fosse uma coisa mais científica, para ganhar força para os seus medicamentos, para vender mais, né? Foi um estudo que foi até financiado, né, esse relatório, pelo Rockefeller na época, né? Então tinha um interesse econômico muito grande também. E veio a ficar instituído esse modelo, que veio ser o modelo biomédico, que consiste nisso. É um modelo que não durou muito tempo, assim, em termos de aceitação, porque ele também não é resolutivo, sabe? A gente pensa ali, quando a gente fala do século passado, na década de 70, mais ou menos, já surgem outros estudiosos, outros pesquisadores, que vêm fazer um contraponto, mostrando que olhar só a doença não é o suficiente para exercer uma boa medicina. A gente começa até ali na década de 70, estudiosos canadenses, sul-africanos, introduzindo termos como biopsicossocial, em contraposição ao modelo biomédico. Quando a gente for exercer uma medicina, a gente pensar nos pacientes, né, no contexto como seres biológicos, como seres psíquicos com suas individualidades, como seres sociais que estão inseridos em um contexto. E hoje em dia a gente acrescenta até o espiritual. A gente sabe que a espiritualidade pode ser um grande aliado no tratamento de muitas doenças, né? Pode ser a motivação para a promoção de saúde, mas também pode ser ali, às vezes, em alguns contextos mais específicos, um fator impeditivo, um empecilho até, né? A gente tem alguns casos aí na mídia, né, de algumas religiões específicas que não permitem transfusões de sangue, mas tudo isso tem que ser levado em conta, sabe? A gente tem que entender todos esses aspectos para exercer uma boa medicina e uma medicina humanizada. Acho interessante você trazer isso, Pedro, e que conversa bastante pensando em Brasil, com a própria Política Nacional de Humanização, né? A PNH, que ela vem surgir em 2003, e ela busca justamente pôr em prática, dentro do âmbito do SUS, né? Do Sistema Unificado de Saúde, no cotidiano, diretrizes de modos de gerir e de cuidar, né? Então, a PNH ela pensa não só na questão da gestão, mas nessa questão da integração com o próprio usuário, né? Para justamente sair desse modelo que nem você trouxe, focado em doença e focando num sentido mais do indivíduo, né? E desse indivíduo alocado numa sociedade que tem particularidades de risco, né? Então, assim, é muito interessante pensar como a PNH, né, essa diretriz, ela vem até para gerir toda a lógica da atenção básica, atenção primária em saúde, né, que são as necessidades locais de cada um daqueles cidadãos que vivem naquela sociedade, enfrentam aquelas similaridades, né? Então, por exemplo, nisso a gente pensa desde um controle de dengue, que a gente tem acompanhado bem recentemente, né? Então, as visitas em domicílio, né? Até mesmo os próprios conceitos de grupos dentro de unidades básicas de saúde para também se conversar sobre casos de, seja diabetes, seja de pressão alta, né? Então, acho que a PNH ela é uma grande precursora dentro do Brasil dessa lógica, né, de humanização, mas que encontra barreiras também, obviamente, né? Eu acho curioso como você colocou os fundamentos financeiros, no caso, desse relatório, né, do médico, desse novo modelo de medicina, né? Que até se conecta bastante com a ideia que a gente trouxe no nosso último episódio sobre a indústria da saúde, né? Ou seja, até mesmo no modelo como hoje se estabelece uma profissão, há um interesse para além do científico e o da saúde por si só, que é esse financeiro, né? Isso me traz à tona até os sistemas diversos que a gente tem hoje, acho que de formação de médicos mesmo, né? Pegando o exemplo aqui da cidade de Maringá, ali no Unicesumar, uma das universidades aqui da cidade, em que as turmas de médicos, se eu não me engano, são até quantas pessoas? 100 pessoas, mais ou menos? 80 pessoas? Como que funciona essa estrutura? Porque eu tive um contato com outra realidade em que as turmas eram até no máximo 40, 50, e que já é um tanto alto, né, para uma turma de medicina, né? Então, quando
a gente fala nesses números, né? São números assustadores até. Eu acho que muita gente aí vai cair da cadeira, mas as turmas de medicina hoje, não só na Unicesumar, Theo, mas na imensa maioria das particulares, né, são turmas muito grandes. A minha turma, eu me formei lá. Foram algumas vagas que o MEC liberou para ali no final de 2017, 2017 mais ou menos, no começo do ano. E ao invés de chamarem os alunos para preencher essas vagas, foi feito um novo vestibular. E aí era uma turma que começava no meio do ano. A minha turma é uma turma de inverno, né? E depois disso, em 2018, 2019, foram liberados muito mais vagas pelo MEC. No Brasil inteiro. Hoje as turmas, se eu não me engano, posso estar até desatualizado, podem ser até maiores, mas pelo que eu lembro, estava mais de 180 alunos por turma. Aulas em anfiteatros, divididos em turmas menores, que são do tamanho já de uma turma de 50, 40 pessoas, sabe? Então são números muito, muito expressivos, né? E a gente tem outras formas de estudar medicina do que o modelo biomédico, né? Esse é um modelo muito enraizado, mas hoje na Sesumar a gente usa um modelo misto entre o curso tradicional de medicina e o modelo PBL, onde o aprendizado é baseado em problemas. A gente tem na carga horária questões sobre a humanização, a gente tem até uma formação que tem essa visão mais integrativa ali na nossa faculdade, sabe? Isso é uma coisa que eu acho que eu tenho que ressaltar, que é um ponto muito positivo, sabe? A gente tem uma educação humanizadora ali. Muitas falhas, muitas críticas, muito a ser melhorado. Mas não é como se só existisse o modelo humanizado e o modelo biomédico. A gente tem diversas formas de se fazer e entender medicina. Ali no século passado até, antes mesmo do surgimento do modelo biomédico, antes mesmo da descoberta dos micro-organismos, um médico muito famoso, Virchow, junto com o Newman, se eu não me engano, eles controlaram uma epidemia de uma bactéria que causa febre tifoide, né, o tifo, na Prússia, sem saber o que era um antibiótico. Porque eles proporam um modelo de medicina que era a medicina social. Era visto as questões de saúde como questões sociais, sabe? Então como que ele fez para controlar essa epidemia ali na Prússia? Foi com medidas em cima da carga horária dos trabalhadores trabalhando menos horas nas fábricas, o ambiente das fábricas tendo melhorias, mais ventilação, espaçamento entre eles. Foram medidas sanitárias ali que foram tomadas, porque mesmo sem entender exatamente o mecanismo fisiopatogênico do que estava causando, eles conseguiam entender que aglomerados de pessoas favorecia a disseminação dessa doença e que então tinha que ser tratado de uma forma macro, sabe? Foi um modelo aqui que se desdobrou de muitas formas, né? Mas voltando sobre essa questão da formação médica, é isso que mais a gente tem que pensar, né? Além de quantos profissionais a gente está formando, quantos desses profissionais têm uma boa qualidade no seu ensino, né? Na sua formação, quantos deles não estão saindo aí, não médicos, mas sim prescritores, que tem essa coisa do cientificismo e apenas números e dados e que se esquecem de olhar para as pessoas muitas vezes. Com certeza, e esse científico, ele foge, agora que a gente discute muito sobre essa questão científica, pensando num campo mais de umas ciências humanas, né? Porque senão a gente fica muito realmente nesse achismo. Então, realmente essa questão do conversar, entender, ter essa consciência do outro, né? Sempre foi um campo muito mais da psicologia, de uma psicologia recente também, que a gente não pode esquecer que ela também advém da psiquiatria, dessa lógica de saúde e doença, né? E não de cuidado do indivíduo. E que daí justamente vem casando com essa questão mais um científico voltado muito para dados, parece, né? E eu fico até na dúvida, Pedro, também, de como que você faz para lidar com todos esses dados, né? E pensar também no sistema de quase dessensibilização que às vezes um médico acaba passando ao lidar ali com a saúde do outro, né? Porque justamente acaba vendo tantas enfermidades, às vezes lidando com a morte, tendo que lidar com a morte como uma estatística somente. Como que é essa vivência e como que você faz para ainda manter o seu caráter de sensibilidade da vida? Então, essa é uma pergunta, Theo, que para mim não faz nem muito sentido.
Eu acho que pelo menos da minha formação, dos meus ideais, eu acho que a morte nunca vai ser só uma estatística, sabe? E os colegas com quem eu tenho contato assim no trabalho, eu acho que a maioria concorda comigo. Perder um paciente é sempre muito difícil. Mas nem quando a gente está falando não só das perdas, né? Não só do luto ali que a gente vive junto, mas de lidar, né, com essa situação estressante, de ter esse fluxo de atendimentos, muitas vezes na urgência, de pacientes graves, é muito desgastante mesmo, né? Então, o que eu mais faço para poder lidar com isso, eu choro. Eu chego em casa e muitas vezes eu simplesmente preciso botar isso para fora. Eu acho que o choro é a forma mais saudável de fazer isso, sabe? Não tenho problema nenhum em admitir isso. Tenho uma boa rede de apoio aqui, de colegas com quem eu posso conversar, desabafar, sabe? Isso faz muito bem. Mas eu não posso esquecer de falar também do meu terapeuta, que me ajuda a passar por muitos desses processos, né? Trabalhar com tanto sofrimento e não fazer uma boa terapia é difícil. Aí muitos médicos muitas vezes acabam se virando para essa questão de querer criar uma casca grossa, mas eu acho que isso é muito insustentável, né? Claro, cada um sabe da sua realidade, mas para mim eu acho que não funciona. E muito interessante quando você traz essa questão do cuidado, né, no papel. Acho que não só do médico, mas de todos os profissionais da saúde, né? E, assim, não são raros, eu acho que os relatos, por exemplo. Principalmente, acho que de pessoas mais de idade que, no ideário popular, dizem que gostam de estar no médico, né? Mas quando uma senhora, um senhor mais de idade é bem atendido por um médico, o quanto isso é positivo nessa geração de saúde nesse indivíduo, né? Porque, querendo ou não, uma consulta, ela não se encerra ali dentro das quatro paredes do consultório, né? O processo de saúde e doença é algo que deve ser contínuo, né? Deve continuar dali para fora também. E esse contato humanizado, esse contato de igual para igual, de certa forma, né? Esse contato que gera vínculo, ele também gera saúde, consequentemente, né? E aí, eu acho que fica muito mais simples de você criar uma comunidade, por exemplo, em volta de temas de saúde, né? E começar a trabalhar até em temas mais preventivos, porque creio que um dos grandes trunfos assim da saúde é trabalhar na prevenção também. E eu queria saber como que você enxerga essa questão do vínculo entre os médicos e os profissionais da saúde em si com os pacientes também. Então, quando a gente fala do vínculo terapêutico, né, ali entre o médico e o paciente, ele é de extrema importância. É a base para a gente fazer, para o sucesso de um tratamento, eu posso dizer, né? Se você não estiver jogando no mesmo time que o paciente, se vocês não estiverem jogando juntos, o tratamento vai ser mais difícil, né? E muitas vezes até falhar. A gente, para estabelecer uma boa conexão, estabelecer ali um bom vínculo, a gente tem algumas ferramentas. Uma delas que eu gostaria de trazer aqui, que é o método clínico centrado na pessoa, né? Que é uma série de passos que muitas vezes parecem óbvios, parecem redundantes, mas o fato da gente sistematizar nossos atendimentos acerca de alguns, em volta, né? De alguns pontos que fortalecem e favorecem esse vínculo é muito importante. E é um método que vem mostrando ter muitos resultados, sabe? A gente sabe hoje que quando a gente faz uma aplicação boa e coerente do método clínico centrado na pessoa, a adesão ao tratamento melhora. Então, isso aí já é um sucesso, sabe? O paciente tomar o remédio, seguir uma prescrição de uma forma correta é muito boa. O paciente também ele se sente mais tratado, quando ele se sente bem tratado, ele se sente ouvido, ele já apresenta uma melhora por si só, sabe? Ele começa a perceber os sintomas dele de uma forma diferente. Melhora ali a relação para o médico também, porque fica mais fácil cuidar desse paciente. Fica mais fácil até para o serviço de saúde, porque é um paciente que vai procurar menos, né? Ele não vai ficar retornando várias vezes com uma queixa que não é bem resolvida, né? Então, acho que para essa questão, o método clínico centrado na pessoa para formar um vínculo é uma ferramenta excelente. É a que eu mais gostaria de trazer aqui hoje. Querendo ou não, né, nós profissionais da saúde, a gente é a nossa profissão, né? Então a gente tá sendo pago, de certa forma, assim, para realmente cuidar de alguém, né? E a gente tem que
fazer de tudo para que esse trabalho seja de excelência, né? E trazendo, eu acho que uma citação, puxando um pouco mais para nossa área aqui, né, da psicologia. Uma vez o professor Jorge Ponciano falou numa entrevista algo que me deixou bem marcado, né? Falando da psicologia em específico, né? Que o terapeuta não é aquele que cura, o terapeuta é aquele que cuida. E a partir do momento em que a pessoa se sente cuidada, ela mesma entra nesse processo de entendimento e de cura muitas vezes das suas demandas, né? Como você trouxe, quando o paciente se sente escutado, se sente assistido e cuidado, ele passa a perceber melhor os sintomas, ele passa a perceber melhor o seu corpo, a sua saúde, né? Então é um movimento muito bonito, né? E só para finalizar, o Jorge ele comenta que a psicoterapia é a pedagogia do cuidado. Então, basicamente, trata-se muito sobre o cuidado e muito sobre o vínculo também, né? E isso é de extrema importância em qualquer processo da saúde, seja do lado de cá, como psicólogos, né? Seja do lado daí, vocês como médicos também. Mas acho que até mesmo no artigo que o próprio Pedro recomendou pra gente fazer a leitura, né, do David Mintz e do David Flynn, que fala mais sobre aspectos de psicofarmacologia mesmo, né? Tem uma parte que eu achei bem interessante no final, que ele fala justamente sobre como a identificação do que está sendo prescrevido, como o entendimento daquilo que eu estou fazendo, né, faz com que eu consiga aderir melhor àquele tratamento. Então, vários dos princípios do atendimento humanizado parte desse contato com esse outro que não sabe os mesmos termos que eu sei, né? Pensando a gente que numa área da saúde que tem um monte de termo técnico, um monte de termo específico, científico. Então, trazer isso também também fortalecer esse vínculo e trazer essa pessoa que justamente é ela quem está nesse processo de tratamento, né? E acho que pensando também nisso, a gente não consegue pensar muito a saúde sozinha. Então, eu, psicóloga, você médico, atuando de uma maneira sozinha. Então, aqui acho que puxando um gancho para pensar até no atendimento e nos recursos multiprofissionais, né? Como que você vê esses desafios, Pedro? Porque a gente sabe que não é fácil, a gente sonha com esse multiprofissional acontecendo, mas a gente sabe que na realidade às vezes a gente encontra barreiras muito grandes, né? Essa questão multidisciplinar, eu acho que a gente tem que centralizar ela, né? Muitas vezes na figura do médico da família, sabe? Porque quando a gente está falando de uma equipe envolvendo muitas vezes especialistas, né? O cardiologista para cuidar do coração, o nefrologista para cuidar dos rins, o endócrino que cuida ali da diabetes, da tireoide. E aí a gente também tem o nutricionista que tem que fazer a reeducação com esse paciente muitas vezes, o fonoaudiólogo, o terapeuta. É muita gente, são muitas vozes e a gente precisa coordenar esse cuidado. E é assim que eu vejo a figura do médico da família. Eu não sou médico da família, eu trabalho na atenção primária, mas eu não faço parte do programa, né? Saúde da família. Mas eu acho que é justamente esse o principal ponto do programa, sabe? Ter alguém que vai olhar para esse paciente de uma forma integral, vai conseguir identificar e balancear as necessidades desse paciente. Conversar com esses especialistas, conversar com os colegas que não são da medicina, mas que estão ali trabalhando pela saúde dele, sabe? Eu acho que é fundamental isso, de suma importância, é uma das áreas da medicina mais completas que a gente tem hoje. E em tempos de comunicação acelerada, diagnóstico de TikTok, recomendação de inúmeros compostos para resolver a nossa vida, fica um trabalho ainda mais complexo, né? Isso acontece bastante ali na atenção primária, né? Quando a gente tem, muitas vezes, pacientes jovens, né, que já chegam com alguma ideia de tratamento, que eles já acham que eles vão sair dali com uma prescrição, é uma barreira a ser quebrada, sabe? Porque muitas vezes não é aquilo que vai resolver o problema do paciente. Com a população assim, um pouco mais velha também, quando a gente fala de diabéticos, a gente também tem algumas barreiras, sabe? De ideias dos pacientes mesmos, né? Que aí são uma coisa mais de preconceito mesmo. Uma coisa que a gente vê muito isso é quando a gente tem que começar o uso da insulina, sabe?
para muitos pacientes, a insulina é o fim da vida. É assim, não, você está tendo que usar insulina porque não tem mais jeito. E você explicar para o paciente que aquilo é um remédio, que vai estar ajudando ele, quais são os benefícios, que aquilo é para melhorar a qualidade de vida dele, não só para que ele viva mais, mas que ele viva mais com qualidade, com uma maior qualidade. É difícil, exige muito trabalho aí em todas essas questões, né? E da mesma forma que você chegar para um paciente que se autodiagnosticou muitas vezes, é o que a gente vê bastante, com TDAH, que chega achando que vai sair do consultório com uma Ritalina. E você tem que explicar, às vezes, que essa questão da atenção é muito mais comportamental, que é muito mais uma questão que vai ser melhor trabalhada com uma psicoterapia, porque envolve uma série de hábitos, muitas vezes de vícios também, né? É difícil, mas eu acho que esse é o nosso maior trabalho, né? Justamente se colocar no time do paciente, mostrar para ele que a gente está jogando junto, a gente tem um objetivo em comum, a saúde dele. E aí vem à cabeça também essa noção, já que a gente está falando da relação humana entre profissional de saúde e usuário do serviço, né? Seja um SUS, seja um serviço mais privativo, que é a ideia do processo do próprio diagnóstico, né? Pensando aqui para o nosso lado, né? Já voltando para um psicodiagnóstico, um diagnóstico da psiquiatria, é muito complicado para nós, na posição, às vezes, de profissionais de saúde, atribuir um rótulo específico quando o sintoma por si só não é aquele sintoma só físico, como é uma fratura exposta, como é um machucado, né? Ou seja, esse machucado ele tem um contorno muito diferente e a própria delimitação do que é ou não é saúde acaba atuando muito nessa ideia de diagnóstico e da medicalização, né? Não vamos entrar aqui, claro, naquela discussão ampla toda, né, do que é saúde ou não, saúde pela OMS, se é só ausência de doença ou não, mas quando o Koda fala desse modelo de atenção centrado na pessoa, é também levar em conta o que pode ou não pode ser patológico para o sujeito na condição de existência dele. Porque às vezes existem coisas e comportamentos que para um determinado sujeito podem ter um caráter mais patológico, mas que para outro podem fazer um sentido e até ajudar ele a lidar com outras coisas da vida, com outras dinâmicas da vida. E é muito complicado, às vezes, estabelecer um diagnóstico psicológico, por exemplo, nesse sentido. Não que o biológico, o físico, seja mais fácil, mas pelo menos aquilo se torna explícito. E a dor, quando não é explícita, acho que a própria pessoa tem dificuldade de percebê-la, comunicar, e quando não há um atendimento humanizado, ela não consegue ter essa abertura, né? Não ouvi nenhuma nem duas vezes relatos de pacientes que às vezes foram até um profissional psiquiatra e numa cordialidade de um cavalo, as pessoas saem de lá quase que traumatizadas e com vários rótulos diferentes, não que de fato determinam a pessoa, mas que ela passa a introjetar aquilo como uma verdade, quase com um sentimento de culpa, por não entender o que sente, por não conseguir ter essa abertura para falar com um profissional. E claro, a gente usa o médico aqui porque a gente tem uma ideia, às vezes, de saúde centralizada também na figura da medicina, mas pensando que isso vai além dela, vai desde o nutricionista, vai no educador físico, vai no próprio psicólogo. A dor, quando ela não é explícita, ela é mais complicada de ser manejada, né? E o cuidar é mais complicado ainda. Então, uma coisa que eu escutei muito na faculdade, quando a gente fala de psicodiagnóstico, né? É que para ser um transtorno de déficit de atenção, para ser um transtorno afetivo bipolar, tem que transtornar. Então vem muito com essa questão, né, que o Theo fala da subjetividade do que é o saúde e do que é doença, né? E o método clínico centrado na pessoa, ele começa por aí. O primeiro passo é justamente você sentar com o paciente, entender quais são os parâmetros dele, né? Entender o que ele considera patológico, o que realmente atrapalha a vida dele ou não, sabe? Porque, que nem o Theo falou, a gente tem muitas definições na literatura, a OMS tem uma, a OPAS tem outra. Basicamente, é um tema ainda muito discutido, né? Se é essa ausência de doença ou não, o que é a qualidade de vida, sabe? E começar perguntando para o paciente, para ele, o que ele considera saúde, já é um grande passo, sabe? Para a gente entender realmente o impacto daquele sintoma ou daquela síndrome, né? Até na vida dele. Porque tem muitos pacientes que às vezes se apresentam muito ansiosos, mas às vezes eles são funcionais e aquilo não gera um sofrimento. Então, aquilo que a gente consideraria um transtorno não está transtornando, né? Então, acho que não teria por que a gente
rotular o paciente realmente com alguma coisa assim, se não tem um impacto tão significativo na vida dele. Sim, e é muito importante ter um médico falando dessa forma aqui, né? Porque por muitas vezes a gente ouve histórias de pessoas eu fui lá, ele me receitou uma dipirona e fui embora, ou de um diagnóstico errado, ou apenas do tô aqui o remédio, o médico nem olhou direito na minha cara, né? Então a gente vê isso de uma forma muito comum e parece que cada vez mais está ficando mais natural. É uma forma também, né, de violência médica, esse atendimento um pouco descolado ali do sujeito, mas é importante lembrar também que muitas vezes os próprios profissionais estão sujeitados e sujeitos a uma violência da própria estrutura. Mas como assim, né? Muitas vezes você é um médico que é obrigado a atender 20, 30, 40, 50, 60, 70 pessoas numa manhã. Então, é uma exploração de trabalho muito forte também, que os próprios profissionais muitas vezes estão sujeitos. Porque você não vai ter o tempo de sentar com o senhor João, conversar sobre como funciona isso ou aquilo para ele. Muitas vezes tem uma fila enorme atrás do seu João, né? E esse trabalhador, por que não, né? Ele fica refém dessa situação muitas vezes também. Então, por muitas vezes, a gente acaba sempre individualizando essa culpa, coisa que a gente não pode fazer, sem levar em conta também esse contexto em volta, muitas vezes, que cerca os profissionais da saúde. Eu acho que esse tema ficou um pouco mais evidente quando a gente teve a pandemia, né? Que, nossa, todo mundo se preocupava com os profissionais da saúde, coitadinho dos médicos, das enfermeiras e dos trabalhadores da saúde, mas hoje em dia pouco se fala nisso também. Para você, Pedro, como que você enxerga essa questão mais estrutural também da saúde enquanto números também, né? E dessa violência que os trabalhadores da saúde sofrem de uma forma estrutural. Você consegue enxergar isso? Já viu algo acontecendo por aí? Essa questão da violência contra o profissional da saúde, ela acontece em diversos contextos e de diversas formas, né? Eu vejo mais isso quando a gente trabalha no setor da urgência e da emergência, as UPAs, os pronto-atendimentos, né? Onde você tem um fluxo muito grande para ser vencido, a gente tem muitos pacientes esperando atendimento, sabe? E não tem tanto tempo para dar atenção para eles. Já trabalhei em serviços onde eu tive que atender 80, 90 pacientes em 12 horas, sabe? É uma coisa desumana não só com o paciente, mas com o profissional. Uma colega esses dias até publicou, né, de um caso que aconteceu no serviço dela, de uma paciente que foi reclamar ali não entendi se foi na recepção, com a direção do hospital, para querer saber se o médico podia ir ao banheiro enquanto ele estava no horário de expediente. Ela queria saber se o médico podia se levantar para beber água, sabe? Então essa violência muitas vezes parte do paciente também, que justamente está nesse contexto aí de espera, de demora, de querer ser atendido, já está com uma dor ali, né? Tem essa questão envolvida. Mas é uma questão também de gestão. Hoje eu enxergo isso como um problema de administração mesmo dos serviços, sabe? A gente viu isso bastante agora na dengue, onde aumentou muito o fluxo dos pacientes de uma forma geral nos serviços de urgência e emergência, sabe? Porque quando a gente fala na UBS, né, no posto de saúde, nem sempre, mas a tendência é que o serviço seja mais organizado, ou pelo menos ele é estimulado para ser mais organizado, sabe? Enquanto na UPA você é estimulado cada vez mais a só atender mais, sabe? Tem hospitais particulares, hospitais grandes, onde existe a figura, né, do fiscal de médico. Onde a gente tem um funcionário que fica ali apenas para ver quanto tempo você está demorando em cada consulta, quantos pacientes você está atendendo por hora, sabe? Eu acho isso um absurdo. Um outro contexto onde isso acontece também é quando a gente fala em medicina do trabalho. Uma área que eu acredito que poderia desempenhar um papel bem maior, ter um impacto muito grande na saúde do trabalhador, sabe? Que a gente vê ali a realidade de atender 40 pacientes em meio período, sabe? 30, 40 pacientes ali em 2, 3 horas. Quem já passou por uma entrevista admissional, um periódico ou um demissional, sabe que a consulta não dura mais que 5 minutos. Olha que ainda é muito, né? Tudo isso eu considero formas de violência. Eu considero
que para você fazer um bom trabalho, você tem que ter boas condições de trabalho. Não só um bom consultório, sabe? Os instrumentos adequados para examinar o paciente, desde a maca, o estetoscópio, o otoscópio para olhar a orelha, sabe? Mas também o tempo. O tempo é uma das nossas maiores ferramentas de trabalho hoje e ele é cada vez mais escasso, né? E acho que isso é importante ressaltar, porque isso cria o ciclo da violência, né? O paciente, ou, né, nessa questão também da medicina do trabalho, que nem você trouxe agora, você vai com essa intenção do cuidado e você não recebe esse cuidado, principalmente numa situação onde às vezes né, já tem um estressor, eu tô passando mal, ou enfim, tô com uma dor que eu não sei explicar também o que é, né? E eu não sou bem atendido, eu não também consigo ter essa empatia pelo profissional e também não olho para esse lado, né? E isso é tão expressivo que se você pesquisar, né, eu dei uma levantada aqui, você acha várias notícias sobre os casos de violência em hospitais, casos de violência contra médicos em UBSs ou em UPAs, aumentando desde 2022, né? Tem notícia do CRM do Paraná falando sobre a insegurança que os profissionais sentem no cotidiano profissional. Tem notícia do CRM do Distrito Federal de que a violência contra os médicos aumentou 12% em um ano. Então, no mesmo semestre, né, primeiro semestre de 2023, comparado com de 2022... de 172 ocorrências aumentaram para 195. No próprio Rio de Janeiro também 499 pessoas foram vítimas de lesão corporal dentro de hospitais no final do ano de 2022. Então, assim, são casos expressivos e que trazem essa questão do ciclo de violência e que a gente entende que ela é estrutural e que respalda no médico e depois respalda no paciente, assim ela vai sendo alimentada, né? Isso vai também muito a favor, né, de um conceito novo que a gente tem quando a gente fala em níveis de atenção, que é o da atenção quintenária, né? A atenção primária seria ali evitar que uma doença ocorra, a secundária a atenção secundária em saúde seria você diagnosticar precocemente uma doença, um câncer em estágio inicial, sabe? A atenção terciária, você evita as sequelas da doença. A quaternária, que é um conceito já mais recente também, mas é de evitar iatrogenia. Iatrogenia seria evitar problemas médicos causados por procedimentos desnecessários, medicamentos prescritos da forma errada, cirurgias realizadas sem indicação, sabe? E aí a gente ainda tem um conceito mais recente ainda, que é o da prevenção quintenária, que visa justamente o bem-estar do profissional de saúde. Que é justamente isso. Se você quiser receber um bom atendimento, você precisa que seu médico esteja bem, que ele tenha boas condições de vida, né? Que ele tenha ali boas condições de trabalho para exercer a medicina. Eu acho que isso vai muito disso ao que a gente vem vendo cada vez menos, né? Com esse aumento das notícias, com o aumento da violência que a gente vê, essa insegurança toda, é uma questão que precisa ser debatida, né? O bem-estar do profissional da saúde, não só do médico, né? Eu falo do médico aqui, mas é porque é minha profissão, mas sem ignorar ou sem deixar de ver que todos os profissionais também estão envolvidos nesse processo, né? E eu acho que sobre essa questão do tratamento, tem um episódio que me veio à cabeça, né, já que a Natália tá falando sobre situações de violência, que foi um episódio de um acolhimento psicológico que nós realizamos em um evento, né, que volta e meia vocês que acompanham aí a página no Instagram, né, fazemos alguns acolhimentos psicológicos em eventos e tal. E num determinado caso, havia uma menina que estava passando mal e havia todo um pessoal acompanhando ela, mas em especial desse pessoal, desses amigos ali que estavam acompanhando ela passando mal para ver se ela teria uma melhora ou não, tinha em específico um casal que estava muito agitado, muito estressado, muito afobado, inquieto, né? A menina, em específico, amiga da menina ali, chegou até a quase, não vou dizer avançar na gente, né, mas a falar de forma bem violenta, querer entender o que ia acontecer, que horas que ela ia sair dali, que horas que ela ia ficar melhor, se ia precisar ligar pra mãe ou não. Enquanto o rapaz, ele chegou até, mesmo que pra gente falando que estava tranquilo, em determinado momento a gente percebe ele até folheando alguns documentos ali em cima da mesa do acolhimento, quase que querendo entender quem que é o profissional, o que está fazendo ou não está fazendo, e a gente percebe muito
lógica mais agressiva mesmo de lidar ali com o cuidado, né? Na medida em que a pessoa não sabe o que está acontecendo, ou tem dúvida, ou tem medo mesmo de que aconteça alguma coisa, é o campo perfeito para que essa violência se expresse, né? Claro que ali, que bom que não aconteceu nada, a gente conseguiu conter um pouco essa inquietude do pessoal, acabou que a gente mais acompanhou psicologicamente os acompanhantes do que quem estava passando mal, mas isso acho que reflete bem essa ideia da violência, né? A pessoa ali querendo saber o que está acontecendo e quase que apontando o dedo para você, querendo saber o que há, sendo que, na verdade, é só questão de, às vezes, esperar, respirar um pouco, entender onde você tá, confiar no trabalho dos profissionais para depois ter esse resultado, né? Não é um resultado imediato, ainda mais quando se trata de alguém, às vezes, passando mal, desmaiado ou inconsciente, né? Pedro, só mais uma coisa, né? A gente muito falou sobre a humanização e tudo mais, né? E que atualmente isso vem sendo realmente algo mais comentado até nas formações e tudo mais. Porém, eu quero saber na prática, cara. Na prática, você vê realmente essa capacitação dos profissionais de saúde, essa humanização acontecendo? A gente pode ficar um pouco mais otimista com isso? Essa é uma pergunta muito difícil de responder, Zé. Até porque eu não tô formado faz tanto tempo, faz um ano aí, mais ou menos, que eu me formei, vai fazer um ano ainda, sabe? Mas o que eu posso te afirmar é que se o seu médico teve uma boa formação, ele vai sempre se preocupar em te atender da melhor forma possível, mesmo que o contexto não seja favorável, sabe? Isso tanto na UBS, quanto no seu posto de pronto atendimento, né? Na sua UPA, nos consultórios particulares. Eu acho que é uma questão muito pessoal de cada médico, sabe? Até agora eu tive o prazer de trabalhar com ótimos profissionais. A UBS onde eu trabalho, a médica que trabalha lá comigo foi minha veterana. Sei que ela faz um trabalho de excelência ali também, aprendo muito com ela, sabe? Nas UPAs onde eu trabalho também, onde eu já trabalhei, também tive a oportunidade de trabalhar com bons profissionais, mas a gente sabe que também existem os maus profissionais. Se eles são maioria ou não, eu acho que isso é uma questão que a gente vai ter que ver ainda nos próximos anos, né? Porque a gente tem uma leva muito grande de novos médicos se formando. Então eu acho que isso vai gerar mudanças na medicina. Mas se a gente quer que essas mudanças sejam para melhor, a gente tem que focar principalmente na qualidade do ensino, que o ensino seja humanizado. O nosso problema começou na educação médica. O modelo biomédico é um modelo educacional, então a resposta da humanização não é só na prática, mas também na formação dos profissionais. Muito falamos sobre o acolhimento e a relação humanizada hoje, né? E acolher é dar acolhida, admitir, aceitar, dar ouvidos, receber, atender e admitir. O acolhimento como o ato ou efeito de acolher expressa, em suas várias definições, uma ação de aproximação, um estar com ou um estar perto de, ou seja, uma atitude de incluir. Porém, como você trouxe, para que isso aconteça, é preciso que a gente consiga fornecer estruturas e uma realidade material. Muita gente fala em como as coisas poderiam ser melhores, individualizando muitas vezes essa culpa. E por muitas vezes passa batido também essa questão da estrutura, né? Então, quando a gente falar mais uma vez em atendimento humanizado, em um atendimento mais próximo na saúde, devemos pensar também: esse profissional tem as condições materiais para conseguir exercer isso? Eu só queria aproveitar esse espaço, Zé, para falar mais uma coisa, né? Que recentemente teve essa discussão da PEC, né? Que estava passando sobre tratar os... independente da quantidade da posse de substâncias ilícitas como tráfico, que seria uma questão aí já de cadeia, né? Judicial. E a gente está tratando como problema de polícia uma questão que é um problema da saúde pública, né? A Nath citou a Política Nacional de Humanização lá no começo do nosso episódio de hoje, né? No começo da nossa discussão. E se a gente abrir o 5º caderno da Política Nacional de Humanização, da PNH, que fala especificamente sobre a saúde mental, você vai encontrar ali logo nas primeiras páginas. O atendimento humanizado só é possível em liberdade. A gente teve uma realidade não tão distante, né, dos manicômios, né? A luta antimanicomial é uma coisa muito recente,
E eu vejo com grande preocupação essa questão de saúde pública sendo debatida e tomada assim sem uma participação tão grande das entidades de saúde, sabe? Eu vejo até sociedades médicas se colocando a favor. Querer muito tirar o seu da reta, sabe? Tratar o problema das drogas como se fosse uma questão só judicial e não uma questão de saúde, sabe? Vejo médicos comemorando isso, para mim me preocupa. É um problema, queria deixar essa reflexão aí pra gente finalizar nossa conversa de hoje, né? E que a gente pense mais sobre isso, né? Por que a gente está sendo tão omisso? O pessoal da saúde está sendo tão omisso, querendo terceirizar tanto essa discussão e esse problema. Eu queria agradecer novamente a sua presença aqui. Muito obrigado por aceitar nosso convite, embarcar nessa jornada e nessa ideia maluca que a gente tem aqui também. Queria agradecer novamente. Acho que não agradecer, mas enaltecer também você ser um profissional que dentro do possível tenta ser mais humanizado, que realmente vê a importância do vínculo nesse processo de saúde e doença, né? Que é de extrema importância pra gente. Novamente, muito obrigado por estar aqui com a gente. Todas as fontes utilizadas para a produção desse episódio estão disponíveis no link da descrição. O Psicologia de Quinta é uma produção do Espaço Kinesis Psicologia. Novos episódios todas as quintas. Entre em movimento com a gente!